Depois eu pergunto se ele aprendeu direito ou não. Graça e paz, irmãos, bom dia. Estava lembrando aqui, há uns 30 anos atrás, eu entrei a primeira vez nessa igreja aqui. Acho que era para a organização da Federação de UPAs, a primeira vez que tinha essa organização na nossa denominação. E estava lembrando, já faz um tempinho que a gente percorre, né, esses arraiais aqui. Eu agradeço muito a Deus pelo convite. Como o Renato já disse ali, a gente está nesse desafio da plantação de igrejas. É um sonho que interessante para nós, né? Eu me criei ali na igreja da Vila Tingui, meus pais se casaram lá, né? Uma história grande. E quando saí do seminário, na verdade eu estava ainda no terceiro ano do seminário, fui desafiado a trabalhar na igreja do Barreirinha, que é uma igreja organizada pela igreja da Vila Tingui. E ali a gente andou junto com o pastor Levi, que estava chegando no Boa Vista, e ele começou a perturbar a gente sobre essa questão da plantação de igrejas. E olhando para a nossa região norte de Curitiba, com muita vergonha, muita tristeza, assim, nós vimos que ali da igreja do Vila Tingui até São Paulo só tinha uma igreja em Colombo. E São Paulo estava vindo plantar igrejas no Paraná. Eu falei, que vergonha é essa, né? A gente aqui parando, né, para fazer a nossa manutenção. E fomos desafiados, então, a fazer o projeto lá da plantação da igreja do Bairro Alto. O reverendo Rodrigo levou à frente, organizou a igreja. Depois, reverendo Davi, lá na igreja do Olaria. E depois, né, eu assumi esse desafio da plantação de igreja lá em Piraquara, bem longe, né? 30 quilômetros da minha casa. Daqui eu acho que vai mais, né? Uns 40 quilômetros daqui. Mas motivada justamente por ter famílias presbiterianas que se deslocavam de 15 a 20 quilômetros para ir na igreja, ali do Capanambuia, que é a igreja mais próxima. E pelo fato, né, de já 3 vezes já tentarem organizar uma igreja em Piraquara presbiteriana e não haver, né, tido êxito nesse desejo, tanto da igreja do Capanambuia quanto da igreja do Tarumã, que tentaram, né, e não deu certo. E pela graça de Deus, irmãos, nós queremos já convidá-los ali para a organização da nossa igreja, né? Foi aprovado no presbitério, na última reunião, dia 18 de junho, justamente o dia que nós começamos um grupo familiar, lá em 2015, na casa do presbítero Marcos. A minha família e a família dele somente. Começou e nós vamos aproveitar essa data para organizar a nossa igreja. Já queremos aproveitar e inaugurar o templo, né? Deus abençoe que, né, essa pandemia possa nos possibilitar encher aquele templo ali com os seus cuidados. Mas peço que os irmãos continuem orando, não só por essa obra aqui, outras igrejas necessitam ser plantadas, igrejas reformadas, igrejas bíblicas, porque infelizmente quando a gente demora para plantar igreja, irmãos, as igrejas que não têm, né, muita tradição teológica, elas chegam antes, e quando nós chegamos lá, está tudo bagunçado, a gente começa a receber pessoas com ideias erradas, que não conhecem a Bíblia. Um mês atrás eu comecei discipulado com uma senhora, 15 anos evangélica, que ela não sabia que a Bíblia tinha divisão de Velho e Novo Testamento. E eu fico assustado, irmãos, pessoas que estão há 15 anos na igreja, 20 anos na igreja, e não conhecem a palavra de Deus. E será que conhece, de fato, o Evangelho? Então, por isso que nós temos que avançar. Peço a oração dos irmãos, continue aí contribuindo, né, porque a questão financeira, quando os irmãos são fiéis, aqui a igreja, essa igreja mensalmente nos ajuda financeiramente também. Então, isso é tão maravilhoso, né, porque muitas vezes os irmãos não me conhecem, mas estão abençoando, né, a minha vida, o ministério da igreja de Piraquara, e tantas igrejas estão sendo plantadas aí através da iniciativa dessa igreja aqui. Então, que Deus abençoe os irmãos. Eu quero convidar os queridos a abrirem a palavra de Deus. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. E hoje nós vamos falar sobre gratidão, irmãos, o ministério da gratidão. Somente um versículo, creio que muitos dos irmãos já devem sabê-lo de cor. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Segunda Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz assim a palavra de Deus: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós
manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Vamos ler todos juntos? Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Amém. Quão bom é começar o ano, irmãos, né, com o Dia Mundial de Ações de Graças, né? E assim o povo evangélico quase que termina o ano, né, com o culto de ação de graças lá no final de novembro, e começa o ano também lá com, né, o Dia Mundial de Ações de Graças. A gratidão, irmãos, a gratidão é uma palavra tão maravilhosa, que nós ouvimos muito, nós queremos recebê-la, né, mas muitas vezes a nossa prática se torna meio deficiente. Irmãos, quando nós observamos o apóstolo Paulo escrevendo essa segunda carta aos Coríntios, nós vemos que, nesse texto especialmente, ele fala sobre gratidão. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Quando nós pensamos em gratidão, irmãos, pensamos justamente, né, em bênçãos, pensamos em promoção, pensamos no nascimento de um filho com saúde, sem problemas nenhum, pensamos em adquirir um emprego, uma vaga que nós sonhamos. Quando pensamos em gratidão, pensamos, na compra de um bem, uma casa, um carro, um reconhecimento, um diploma que lutamos. Sempre que pensamos em gratidão, e muitas vezes colocamos esse versículo, nós queremos só lembrar de coisa boa, né? Mas eu quero falar primeiramente, irmãos, que esse ministério da gratidão, ele é motivado pela gratidão, uma gratidão madura, irmãos, uma gratidão, né, coerente, consciente. Até porque eu poderia ler esse texto dizendo, graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, né? Eu poderia ler, mas o que faltou na minha leitura desse versículo? Graças a Deus que sempre nos conduz em triunfo, faltou o quê? Uma palavrinha. Graças, porém. Esse porém, irmãos, faz toda a diferença na questão de uma maturidade. Porque ele fala, eu tenho gratidão a Deus, mas, né? Ou seja, tem os mais da vida. Existem os poréns da vida. Irmãos, e nós chegamos nesse ano 2022, eu não conheço a realidade de todas as famílias, de todas as igrejas, desta igreja aqui não conheço, mas eu digo que nós somos chamados por Deus a demonstrar a nossa gratidão, apesar de algumas coisas que aconteceram, graças, porém, mas, e é interessante porque a gente aprende, né, desde cedo na nossa igreja, que nós não podemos ler somente aquele texto, temos que ler o contexto, né? E se você voltar no versículo anterior, os versículos anteriores ali, o 12 e o 13, você vai perceber que o apóstolo Paulo, o espírito dele não é só de coisa boa, não é só de bênção. Mas se você já leu o título da perícope, você fala que a intranquilidade de Paulo não encontrando Tito. Paulo, ele, quando escreve esse graças, porém, a Deus, ele está escrevendo aquela igreja dizendo, irmãos, quando eu cheguei a Troade, uma cidade que ele queria pregar o evangelho, diz que uma porta abriu para que ele pudesse, então, executar o seu ministério, né, de plantar mais uma igreja, né, de evangelizar aquelas pessoas. Só que o versículo 13 diz que ele não teve tranquilidade no seu espírito, porque era para ele encontrar ali o seu irmão, né, o seu discípulo Tito. E por isso, interessante, o apóstolo Paulo, né, tão dinâmico na pregação, ele não entra por aquela porta, ele não prega o evangelho ali, mas por causa da sua intranquilidade ele se despede daquelas pessoas e viaja então para Macedônia, porque ele está ansioso, né? Ele teve, né, o seu coração ali meio perturbado por não ter encontrado aquele irmão, ele ficou intranquilo. E nesse espírito de intranquilidade ele escreve aos irmãos, mas apesar disso, apesar dessa intranquilidade, apesar dessa insegurança que me deu ali, apesar de eu não ter pregado o evangelho a Troade, não ter começado o ministério em Troade, por causa dessa questão com Tito, apesar disso, eu sou grato a Deus. Apesar. Irmãos, nós devemos aprender a sermos gratos em todas as coisas. Essa é a vontade de Deus, o apóstolo Paulo mesmo diz
né, em suas cartas, que em tudo nós devemos ser gratos, em todas as circunstâncias, né? Até na música que foi colocada aqui, né, falava que agradecia pelos dias bons, os dias maus, né, e tantos cânticos e hinos falam sobre isso, né, sobre te louvarei, não importam as circunstâncias, né, demonstrando assim uma alta confiança em Deus e uma gratidão a Deus que vai além das circunstâncias. E é por isso que nós somos tomados, irmãos, com o desafio de sermos gratos apesar de. É fácil, né, fazermos um culto de ações de graças quando é só bênção, né, quando tudo vai bem. É fácil nós dizermos que nós somos confiantes em Deus quando temos um bom trabalho, uma boa conta bancária, quando temos plano de saúde, né, quando tudo vai bem. Ações de graças, sim, agradeça a Deus. Mas o desafio de cada um de nós, crentes aí que estamos na caminhada cristã há muitos anos, é aprender a não sermos inconstantes na nossa gratidão, murmuradores quando as coisas vão mal. Irmãos, para nós lá em Piraquara, né, nós temos motivos de muita gratidão, mas quando deparamos, né, com a pandemia, com os desafios que nós tínhamos para executar de organização da igreja, e mesmo, né, não sei se a igreja aqui perdeu algum ente querido, né, para a Covid, mas todos nós temos alguns conhecidos. Mas eu lembro que na nossa gratidão lá naquela igreja, eu comecei a lembrar com os irmãos as lutas que nós tivemos, né? Às vezes que chegamos, né, eu e minha família, antes do culto, e plantar igreja onde não tem um grupo base, irmãos, é um desafio tremendo, porque você chega lá e ajoelha, eu, a esposa, os 2 filhos, vamos orar, gente, para Deus mandar pessoas, né? Porque estamos aqui no espaço alugado, culto preparado, e quem virá? E não poucas vezes, irmãos, né, a gente orou ali, algumas vezes Deus mandou, outras vezes Deus não mandou, foi culto familiar mesmo, né? E quantas vezes a gente tem o desejo de voltar frustrado para casa, né, como pastores, né, como plantadores, quando não deu certo, quando aquela iniciativa não produziu resultado nenhum, até porque os nossos olhos, né, eles veem coisas materiais, e infelizmente, né, somos cobrados por resultados, e a nossa conversa com Deus, né, não fica muito de gratidão não, irmãos, né? E é interessante porque, embora nós queremos estimular os irmãos a sempre agradecer, nós devemos ser realistas, né, e entender. Eu creio que você, assim como eu, já passou por alguns poréns na sua vida, em que você questionou a Deus, dizendo: Senhor, o que acontece, Pai? Irmãos, não é todo mundo não que consegue, né, ali ter aquele foco de Jó, né, quando a sua esposa fala: mas você ainda teme a Deus, né? Amaldiçoa Deus e morre, olha o que está acontecendo com você. E ele fala: a gente recebeu tudo de bom de Deus, agora não vamos receber o que é de mal? Ou seja, não vamos ser gratos até pelas circunstâncias ruins? Irmãos, temos que amadurecer a nossa vida com Deus. O nosso olhar tem que ir além das coisas materiais. O nosso olhar tem que ir além, né, dos nossos desejos, dos nossos sonhos, dos nossos projetos pessoais, para que a gente possa contemplar a vontade de Deus, que é boa, é perfeita, é agradável. Mas só quando nós somos cristãos maduros, nós conseguimos agradecer durante os poréns da vida. Graças, porém, a Deus. Essa é a palavra que nos estimula a ter exercer esse ministério da gratidão, com uma gratidão madura. Fala: Senhor, me ajuda a agradecer, assim como aquele hino, né, do nosso inário, né, graças dou por essa vida, né? E eu acho tão interessante que depois de muito tempo cantando, que eu fui perceber que o autor ali agradecia não só por coisa boa, não só pelas bênçãos, né? Agradecia pela rosa, mas pelos espinhos, né? Pela oração que não foi respondida, pela esperança que falhou, né? Pelas noites dessa vida. Ou seja, veja como ele nos estimula a ter um coração grato de forma madura. Porque as coisas deram certo, mas porque não deram certo? Eu não sei por que não deu certo, mas eu confio na vontade de Deus. Eu sou grato por ter as promessas de Deus para a minha vida e saber que Ele conduz os meus caminhos. E durante os poréns, eu sou estimulado a buscar a Deus com gratidão, dizendo: Senhor,
né, fazem-me entender. Eu no seminário li um livro que diz, né, o título é bem propício, me chamou a atenção, é Deus não é justo. E aquilo me estimulou assim, a curiosidade, mas como assim, né? Um seminário, né, ter isso aí. E eu comecei a ler e me chamou a atenção justamente porque trazia grandes homens de Deus, heróis da fé ali, e momentos em que eles questionaram de fato a vontade de Deus, o que Deus estava fazendo com a vida deles, né? E como no desenrolar de cada personagem, como Deus foi mostrando a sua vontade, como Deus foi mostrando o que era melhor, e de fato que eles podiam confiar no Senhor. Irmãos, nós devemos de fato, né, pedir que Deus nos ajude a amadurecer, né? Eu até conversei com o Levi um tempo atrás, né? O pastor também tem crise, né, Renata? Renata já é mais velho que eu aí, né? O Ricardo então, nem se diga, né? Mas o pastor tem crise, sim, e eu lembro que ali em Piraquara, até pedi oração para os parceiros, nós tivemos uma membro da igreja, mulher de um presbítero que anda comigo. Para você ter ideia, eu estive na profissão de fé com 13 anos dela, lá no Barreirinho. E eu caminhei com ela até os 33 anos, 20 anos, né, com essa ovelha. Ovelha querida, né, ministério de louvor, trabalhou de tesoureira da igreja, sabe, aquela coisa assim que, né, é o pau para toda obra mesmo, né, uma bênção ela, o esposo. Fiz o casamento, né, na verdade, eu e minha esposa que estimulamos ao namoro, noivado, casamento, batizei os filhos, uma caminhada, irmãos. E, infelizmente, né, logo no começo da pandemia, ela era obesa e ela pegou o Covid, né, do esposo que trabalhava em corridas de Stock Car, e ela então veio a falecer com 33 anos de idade. Irmãos, eu digo que este foi um porém, um porém que me fez novamente sentar diante de Deus e falar, Senhor, mas, né, aquelas questões, e eu lembro que a gente estava, depois de fazer o sepultamento, sentou lá em casa com a minha família, né, muito tristes assim, e uma senhorinha de 94 anos, tinha diabetes, tinha umas 10 doenças, né, estava saindo da UTI depois de 30 dias, né, eu falei, Deus, eu não consigo entender essas coisas. E, claro, né, eu estimulando a família, minha esposa, coisa assim, mas dentro de mim, eu tive que procurar aí alguns amigos aí para relembrar algumas coisas que fazem parte da nossa caminhada cristã e que nos chama à maturidade. Um dos atributos de Deus especiais, né, que é a soberania de Deus, né, que Deus pode fazer todas as coisas, Ele reina. E descobrir que Ele pode não fazer e continua sendo rei soberano e continua sendo Deus. Só que muitas vezes, na nossa imaturidade, a gente gosta de pensar no Deus soberano somente quando precisamos do impossível e queremos que Ele faça o impossível e cremos que Ele vai fazer o impossível. E para que Ele seja Deus, parece que Ele tem que fazer o impossível. Mas estamos chamados à maturidade, dizendo, o Senhor é Deus, louvado seja o Senhor, Deus deu, Deus tirou, graças, porém, a Deus. Irmãos, quem sabe você esteja passando por um porém na sua vida aí, hoje. Quem sabe você esteja questionando algumas coisas aí na caminhada cristã, na vida com Deus, né? Ou como aí uma criança mimada, um adolescente rebelde, está aí de bico virado com Deus, porque Ele não fez o que você queria, que as coisas não caminharam conforme você queria. O Senhor chama você a amadurecer hoje, e olhar para Ele, confiar nele e reconhecer que Ele é Deus, e falar, graças porém a Deus, ou seja, Deus, eu sou grato, apesar que as coisas não foram como eu planejei, nem como eu queria, mas eu sei que a Tua vontade é boa, é perfeita e agradável, eu quero descansar nela, eu quero confiar nela, Senhor, né? Graças, porém, a Deus. Nesse ministério de gratidão, irmãos, nós somos chamados, né, a amadurecer, né, mas também nós somos chamados a ter uma gratidão, né, consciente, né, com conhecimento. E aqui que nós devemos observar, irmãos, tristemente, algumas igrejas que de fato não investem em conhecimento bíblico, não investem no conhecimento da palavra de Deus, porque ela é a revelação de quem é Deus, o que Ele requer de nós, né? Tudo que nós precisamos saber, conhecer, fazer, obedecer, está na palavra de Deus.
que nós, como igreja reformada, nós enaltecemos a centralidade das Escrituras. Mas eu vejo que muitas pessoas não têm essa maturidade cristã, assim como eu dei o exemplo lá, porque não têm o conhecimento real da palavra do Senhor. E o segundo ponto que eu quero trazer desse ministério da gratidão aqui é justamente a gratidão com conhecimento. A gratidão que tem coerência segundo a palavra de Deus, segundo as Escrituras. Porque diz que a gratidão do apóstolo Paulo aqui é a Deus, né, ao Senhor, a gratidão dele, e o motivo porque em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E é interessante porque eu acabei de falar dos poréns, ou seja, das coisas que não dão certo, e de repente a gente pode pegar uma frase aqui que é citada, né, às vezes sem contexto, por pessoas que não têm conhecimento, para falar sobre as coisas que tudo vai bem, que Deus vai dar vitória, né, a palavra que está na moda aí na teologia da prosperidade, né, ou seja, Deus vai te dar vitória por meio de Cristo Jesus, é triunfo. Pois é, quando você picota texto, você corre esse risco de falar aquilo que o texto não diz. E é por isso que nós investimos no conhecimento pleno das Sagradas Escrituras. A vitória do crente está em Cristo. O triunfo, né, a forma de que Deus nos conduz em triunfo está em Cristo. Não tem como eu tirar Cristo do nosso triunfo. E o nosso triunfo de Cristo está interligado, irmãos, está arraigado a vitória do crente ao ministério de Cristo, o ministério da reconciliação. Irmãos, e é por isso que, já no começo da mensagem, eu falei sobre nós tirarmos nossos olhos do material, né, das coisas temporais e começarmos a olhar as coisas atemporais, porque o nosso lugar não é aqui, irmãos. A nossa pátria não é aqui nesse lugar. E várias vezes o apóstolo Paulo fala de ministérios que nós temos, né, da reconciliação, dizendo que nós somos, né, forasteiros aqui, né, que nós estamos de passagem, peregrinos. E nós tropeçamos e caímos, e não amadurecemos, porque muitas vezes nossos olhos estão voltados, né, para este mundo, para as coisas desse mundo. É por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos olhar para as coisas que são do alto, não para as que são aqui da terra. Devemos pensar nas coisas lá do alto e não nessas transitórias, irmãos. Porque senão, de fato, nós seremos frustrados muitas vezes. Porque esse mundo é mau, né? Porque nós não queremos e não devemos procurar prazeres deste mundo, amizade desse mundo e das coisas desse mundo. Devemos ser amigos de Deus. Nosso prazer, a nossa alegria deve estar em Deus. E quando pensamos assim, pensamos em triunfo, em vitória, não tem como dissociar isso da pessoa e da obra de Cristo. É tão maravilhoso, irmãos, porque o apóstolo Paulo fala aos Coríntios, falando sobre o triunfo que Deus nos conduz nessa caminhada, nessa terra, por meio de Cristo, por meio, né, da vinda de Cristo a esse mundo, da sua humilhação, né, do ministério que ele teve, pregando o evangelho, o arrependimento, né, nos trazendo ali a esperança de salvação, e através da sua morte que venceu o pecado que nós não venceríamos, né, através da sua ressurreição que venceu a consequência do pecado que era a morte, né, de quando, né, ele desceu lá ao Hades e pegou a chave do inferno e da morte, ou seja, saiu vencedor, ou seja, ele é o vencedor, e agora ele gratuitamente nos dá essa vitória. E é isso que diz que nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Ou seja, ele venceu. Não é nós que vamos vencer, irmãos. Essas palavras positivas, né, positivistas aí, que está entrelada no ministério evangélico, palavras de prosperidade, dizendo que você, né, é filho do dono do mundo, que você, né, tem que determinar, que você... Esses dias ouvi uma barbaridade lá que chegou a arrepiar, né, o ouvido da gente que é criado lendo a Bíblia, né, dizendo que por que Deus prometeu? Ele vai ter que cumprir agora, você tem que tomar a bênção da mão de Deus lá e determinar. Falei, rapaz, quem que é Deus aqui? Eu sou Deus ou ele é Deus? Quem é Deus? Dá a impressão que nós somos deuses. Mas o apóstolo Paulo, no texto, ele diz, a nossa vitória, o nosso triunfo, a nossa caminhada vitoriosa está
em Cristo Jesus. E é por isso que somos gratos a Deus, porque reconhecemos quem nós somos, né? Nosso primeiro ponto aí do calvinismo é a depravação total, ou seja, nós começamos a pregar o Evangelho, irmãos, não enaltecendo a maravilhosa pessoa que cada um é, muito pelo contrário, dizendo que quão frágeis, pecadores indignos nós somos, e quão carentes da graça e da misericórdia de Deus nós somos. E reconhecendo assim a nossa pequenez, reconhecemos o grande amor de Deus em Jesus Cristo, em nos amar, nos salvar, nos eleger, como nos fazer filhos dele, por meio de quem? Por meio de Cristo Jesus. Como diz lá em João capítulo 1, por meio do Filho, nós fomos feitos filhos de Deus. Irmãos, quando nós amadurecemos a nossa vida cristã, nós temos uma gratidão madura que pode, né, buscar louvar a Deus até nas circunstâncias ruins. Por quê? Porque os nossos olhos estão fitos na coroa imarcessível, que não se corrompe, na vida eterna, que ninguém pode tirar de nós, porque temos a certeza da nossa salvação, não por nós, não por sermos obedientes e bonzinhos, não, mas pelos méritos e pela obra de Cristo Jesus. Irmãos, a nossa gratidão tem que ter esse conhecimento de que somos pecadores e falhos, e que não merecemos vitória nenhuma, bênção nenhuma, né? Mas muito pelo contrário, a nossa gratidão, ela cresce, ela amadurece com o conhecimento do grande valor e do grande amor de Deus em dar o seu único Filho para nascer, viver, morrer, ressuscitar, para interceder por nós e para voltar para nos buscar. A obra completa de Cristo. Quando conhecemos a obra completa de Cristo por meio da sua palavra, a nossa gratidão explode de alegria mesmo. E aí, de fato, as circunstâncias vão ser de menos, irmãos. Os tropeços que vão acontecer, as quedas que vão acontecer, os poréns da vida não se comparam, né, às grandiosas e maravilhosas graças que o Senhor nos prometeu e já nos deu por meio de Cristo Jesus. Amadureça, irmão, na sua vida cristã. Encha, né, a sua mente do conhecimento de Deus. Encha a sua vida e busque conhecer mais da palavra, irmãos. Né, que você cresça no conhecimento de Deus, para não ser enganado, não ser, como diz o próprio apóstolo, né, como crianças levadas por todo o vento de doutrina, né, e de repente você sai daqui e vai para conforme você deve ter algum amigo, colega que saiu da nossa igreja porque disse que a nossa igreja era fraca, né? Porque na outra igreja lá prometeu uma bênção, prometeu vitória, prometeu não sei o quê, e você vai observar, né, essas pessoas pulando de igreja em igreja, né, buscando aquilo que não vão encontrar, porque elas desprezam o conhecimento de Deus, né? São pessoas carnais buscando o evangelho carnal, que não é o verdadeiro evangelho. Buscando vitória, que não é a verdadeira vitória, porque a verdadeira vitória está em Cristo, e é por meio de Cristo. E essas pessoas carnais não querem essa vitória, não querem esse triunfo, não querem essa caminhada com poréns, né? E elas, infelizmente, vão sair daí, levadas por todo o vento de doutrina. Mas eu espero e eu oro para que o Espírito Santo toque no seu coração, dizendo, não, eu quero estar firmado nessa palavra, porque essa palavra permanece para sempre, né? O que eu devo crer, o que eu devo pensar, o que eu devo fazer, obedecer, está nessa palavra. Ela é a revelação que eu preciso. Não é essas bobagens aí que estão falando por aí. E por último, irmãos, nesse ministério, né, o ministério da gratidão, né, eu quero justamente estabelecer com os irmãos um porquê de tudo isso, né? Tem que ter, né? Você já pensou por que Deus te salvou? Por que Ele não voltou ainda? Né, algumas coisas, então, tá bom, eu tenho uma vida madura, grata, eu busco conhecimento, né, eu tenho, né, me debruçado a palavra de Deus, eu tenho conhecido e reconhecido, né, a vitória por meio de Cristo, né, não sou levado de um lado para o outro, não fico, né, inconstante aí, né, na minha postura de fé. Mas e daí, irmãos, até Cristo voltar? Para que vai?
né, servir aí a sua vida, a minha vida, a vida da igreja? Justamente para que por meio de nós Ele manifeste em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Vida cristã tem um objetivo, sim, irmãos. Assim como Deus nos criou para a sua glória, né, para gozá-lo para sempre, né? Se nós estamos aqui, se Jesus não voltou ainda, se ainda existe igreja aqui no mundo, irmãos, é porque tem um porquê. E é interessante, né, porque às vezes eu fico me deparando com a igreja, né, porque posso parecer novo, né, já fui novo, agora sou velho, né, ou seja, não sou, quando eu faço a barba eu fico mais novinho, irmãos, mas muito tempo caminhando, né, na igreja e observando as coisas, e na plantação de igreja a gente foi estimulado justamente a repensar o porquê plantar uma igreja, né? Aliás, quando eu cheguei em Piraquara, né, a gente, na parte da estratégia, a gente se apresenta aos pastores, às igrejas, né, como a igreja presbiteriana que está chegando ali, pedindo as orações, né? Alguns oram, de fato, outros falam, mas né, não precisa de igreja aqui mais, né? Um pastor falou bem isso, já tem muita igreja aqui, vai plantar no outro lugar. Ou seja, não vem fazer concorrência aqui não, né? Mas a palavra é para que mais uma igreja? Para que plantar mais uma igreja, né? E de fato, irmãos, essa pergunta se faz, sabe por quê? Porque de fato, a maioria das igrejas, ela perdeu o seu objetivo primário, que é a evangelização, é ser bênção, é fazer a fragrância do conhecimento de Deus invadir pessoas tristes, pessoas que têm uma vida sem propósito, que não reconhecem em Deus o seu Criador, o seu Salvador. E daí, de fato, a igreja ela gasta o seu tempo, né? Não estou falando mal de uma igreja específica, mas que cada liderança de igreja possa repensar ali o seu ministério. A igreja gasta a maior parte do seu tempo fazendo o que ela vai fazer lá no céu, que é se reunindo, louvando e ouvindo Deus falar. É maravilhoso fazer isso. Esse é o ministério, nós estamos aqui para isso, né, irmãos? Mas esse não é o propósito da igreja. Isso a gente vai fazer a eternidade toda, irmãos, né? E devemos se preparar porque vai ser uma bênção. Mas a igreja se esquece que se ela está no mundo, é porque ainda o último eleito não ouviu o evangelho ainda. Porque quando Jesus falou aos seus discípulos, ele falou que até ser pregado o evangelho é o último salvo, né? Ou seja, aí viria o fim. Ou seja, a igreja que espera o fim, ela propaga o evangelho para que Jesus volte logo. A igreja deve desejar a volta de Cristo. E aqui eu entro em outra crise, às vezes, né, teológica, porque muitas vezes a igreja de hoje não prega mais a volta de Cristo, né? Não canta os hinos da volta de Cristo, porque parece que o hino da volta de Cristo é hino de funeral. Ou seja, Cristo volta só quando morre alguém, daí canta um hino, né, ao findar o labor dessa vida, né, começa a cantar aqueles hinos de funeral, né? O meu especial do meu funeral já está encomendado, né? Quando lá do céu descendo, né, para o seu... Esse é o hino que eu gosto pra caramba. Mas a igreja parou de ser aquela igreja militante, sabe, que luta contra o mundo, né, desejando a volta de Cristo, falando aquela palavrinha, né, que era o grupo musical que eu queria entrar lá, Maranata, né, ou seja, que significa o quê? Ora vem, Senhor Jesus. A igreja parece que ela se tornou acomodada nesse mundo. É bom estar nesse mundo, né? Parece que se Jesus falasse assim, estou voltando à igreja, ia falar, Senhor Jesus, espera um pouco, a gente tem que plantar mais uma igreja, a gente quer terminar a construção, quer comprar um terreno, ou seja, a gente tem um ministério para ter, só um pouquinho, Jesus, a gente tem mais coisa para fazer nesse mundo. Perdeu o foco, a igreja, né, para de falar sobre a volta de Cristo, né, e é por isso que as heresias vêm. As heresias nascem justamente na falha da igreja. Quando a igreja para de falar e proclamar e viver o evangelho integral, começam as heresias, né? Ou seja, e aí a gente vê igreja que só fala da volta de Cristo, né? O foco dela é essa. Por quê? Porque muitas vezes as igrejas reformadas pararam de falar disso e começaram a se preocupar em construir megatemplos, em aparecer na televisão, em mostrar poder político. Não, irmãos, a igreja não é para isso, não. A igreja ela caminha nesse mundo, né, proclamando o evangelho, salvando, né, por meio, né, do ministério de Cristo, guiado pelo Espírito Santo, né, que está conosco, né, até a volta dele, proclamando a salvação e que Jesus vai voltar. Estando pronto ou não, Jesus vai voltar.
Irmãos, nós devemos observar a nossa vida, as nossas decisões, porque o Senhor nos chama, nos deu Jesus Cristo para nos salvar, para que a gente amadureça a nossa fé, né? Tenha uma vida grata a cada dia, a cada passo, mas que em todo lugar nós possamos manifestar o bom perfume de Cristo, né? Eu não vou me desgastar. Esse texto fala bastante sobre esse sacrifício, né? Aquele momento da vitória em que se estabeleciam ofertas ali ao imperador romano, né? de flores, né? Para dizer que está chegando, né? Uma caravana vitoriosa. Assim é o cristão, assim é a igreja, uma caravana vitoriosa que está caminhando por aqui, transbordando o bom perfume de Cristo, transbordando o grande amor de Deus, transbordando salvação para os perdidos. Por onde vai? Não parada, trancada dentro de 4 paredes, esperando o perdido entrar na igreja, acuada, né? Já vi muitas igrejas que estão ali, parece que segurando a porta para que o mundo não entre, para que o inferno não entre, sendo que Cristo, quando fala ao apóstolo Pedro sobre a sua profissão de fé lá, né? E ele fala: sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. No sentido que, quem que está segurando as portas aqui? É a igreja para que o mundo não entre, o inferno não entre? Ou é o inferno para que a igreja não vá? O inferno está lá segurando, porque ele teme a igreja que está avançando, que está salvando os perdidos, que está proclamando as boas novas, que está trazendo luz. Irmãos, nós devemos repensar o nosso ministério como igreja. Não que não devamos se reunir para adorar a Deus, devemos. Não que nós não devemos estudar a palavra, ouvir a sua palavra, devemos, até faz parte do conhecimento de Deus, como nós pregamos o segundo ponto aqui. Mas, irmãos, na nossa atitude, devemos entender o nosso ministério, né, que é transbordar, é proclamar esse perfume agradável de salvação que vem por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E isso, as ações da igreja, as ações do conselho, pastorais devem fazer isso, mas muito mais do que isso, irmãos. Nós, né, um erro que eu cometia quando era um membro, e hoje eu vejo outros membros fazerem a mesma coisa, é esperar o pastor propor alguma coisa, esperar o conselho propor alguma coisa, né? Ou seja, claro, é maravilhoso ver o envolvimento da igreja com o que o conselho propõe, até porque o conselho é representante da igreja, né? Mas você, como pessoa, você pode entrar onde a igreja não pode entrar, né? Você que trabalha numa empresa, uma multinacional, né? Você está esperando que o conselho proponha a gente fazer uma reunião de oração, levar os músicos da igreja lá na sua empresa. Não vão permitir, irmãos, não vão permitir. Mas se você que está lá todo dia entender que você é a igreja que está lá, você é um braço da igreja que está lá naquele lugar, que através do seu testemunho, através da sua boa palavra, do seu bom comportamento, através, né, de ferramentas que você pede que Deus te dê sabedoria e você vai utilizar, seja o WhatsApp, seja, né, um grupo de oração na hora do almoço, seja, né, um clube de estudo bíblico, não sei, mas quando você entende que você faz parte da igreja Presbiteriana da Silva Jardim, e que essa igreja está caminhando para proclamar, para vencer, para derramar ali o bom perfume de Cristo, né, e salvar pessoas que você ama, que você convive o dia inteiro. Porque tem colega de trabalho que a gente fica 8, 10 horas por dia, irmãos, mais do que a nossa família, né? E pessoas que precisam ouvir falar do grande amor de Deus. Eu lembro quando eu trabalhava na Electrolux, eu passei uma vergonha danada, irmãos. Eu trabalhava lá, ficava esse tempo com o povo lá, né? Mas eu lembro que um colega de trabalho que eu gostava muito, né, veio lá uma segunda-feira dizendo que tinha sido convidado para ir numa igreja e foi e amou, né, e disse que ia continuar indo, né, e que a mensagem tocou ele lá. E eu pensei, falei, meu Deus, eu fico aqui, estou trabalhando aqui há vários meses, 10 horas por dia com a pessoa e nunca falei desse amor para essa pessoa, né? Veio alguém do outro lado lá, chamou ele para ir para a igreja, ele ouviu falar do amor de Deus e estava se rendendo.
E ali eu tomei uma decisão, eu falei assim, irmãos, eu preciso aproveitar as oportunidades, né? Eu preciso fazer com que as pessoas não saibam que eu sou um filho de Deus, né? Para que no momento de tristeza, no momento de dificuldade, pelo menos ele venha pedir oração para mim, né? Pelo menos, né, eles saibam que tem alguém que busca ter um relacionamento com Deus. E assim, irmãos, deve ser a vida de todo crente. Entender que a igreja não vai salvar o seu vizinho. A igreja não vai salvar o seu colega de trabalho. A igreja, né, instituição, né, falando lá da minha de Piraquara, aqui da de Silva Jardim, a igreja não vai entrar dentro lá da sua família para salvar o perdido lá, mas é você. É você quando toma para si, dizendo, eu faço parte da igreja de Cristo, né? E o Senhor me chamou para tão somente falar daquilo que eu tenho vivido, né? Eu não preciso, né, ser formado em teologia, em pregação, homilética, essas coisas. São ferramentas ótimas, deve buscar também. Mas para proclamar não precisa disso, não. Para proclamar, eu acho interessante, né? Quando estão questionando, né, aquele cego que Jesus curou. Chamam os pais, né? Não, ele fala por ele. E os doutores lá perguntando, mas como que é esse negócio aqui? Falei assim, rapaziada, eu não sei, eu sei que eu era cego, agora eu vejo. Ou seja, eu só sei daquilo que eu tenho vivenciado. Como aconteceu, se foi, né, de uma forma sobrenatural, não sei, eu só sei que eu tive um encontro com Cristo. Eu era cego e agora eu vejo. Ou seja, de uma forma bem simples, ele proclamou o que ele vivenciava da vida com Cristo. E assim somos nós, irmãos. Somos chamados a, dessa forma, manifestar em todo lugar, em todo tempo, em todo lugar, a fragrância do conhecimento do Senhor Deus. Essa gratidão, né, que nós temos, que nos ajuda a viver, apesar dos poréns, de forma fiel, de forma feliz, né, que vem por meio desse conhecimento. Ela deve ser manifestada, irmãos, em todo tempo, em todo lugar, por mim e por você. Que você seja uma pessoa grata, que a gratidão possa ser uma marca sua que vai chamar a atenção, porque o mundo hoje é tão murmurador, né, tão insatisfeito, que quando você topa com uma pessoa grata, feliz, aquilo já chama atenção. E aí você pode até aproveitar aí para falar do porquê você é grato, do porquê você é feliz. Que Deus nos abençoe.